Olá, então estamos finalizando a aula dessa semana e eu não posso deixar de falar um pouquinho também para vocês sobre alguns agentes que são infecciosos, mas que eles são menores que os vírus, são seres que são chamados de agentes infecciosos subvirais, que é o caso aqui, por exemplo, do viroide e do prion. Os prions nada mais são do que proteínas, então são partículas proteicas que podem ser, então, infecciosas. Os prions, eles são encontrados naturalmente nas células nervosas de todos os mamíferos. Só que quando elas sofrem modificações, elas vão ser capazes de se duplicar, de se replicar e vão se aglomerando, né, vão se acumulando nos tecidos nervosos, especialmente do cérebro e também da medula espinhal, e vão destruindo os neurônios. Então, os prions, eles são especialmente conhecidos como causadores da doença da vaca louca ou encefalopatia espongiforme bovina. Ele vai deixando, né, o tecido nervoso com esse aspecto de esponja, conforme ele vai destruindo as células. E é por isso que ele chama de vaca louca, porque os sintomas principais é a mudança de comportamento, os animais tornam-se mais agressivos, eles não têm coordenamento motor, então, em função dessa multiplicação dessas células, dessas partículas proteicas infecciosas, que não tem DNA nem RNA, é só proteína mesmo, e que vai, então, digamos, se acumulando nos tecidos nervosos. E, para ter uma ideia, elas não estimulam a resposta imune, então não tem como o organismo se defender. E também não se conhece ainda a cura para esse problema. Então, normalmente, quando se acomete um rebanho, por exemplo, precisa, né, digamos, abater todos os animais e evitar, incinerar, para que não se espalhe para outros animais. Raramente pode acontecer de prions passarem, né, do gado bovino para os humanos, como aconteceu aí com outras doenças, né, virais, bacterianas, passar de um organismo para outro. Mas isso é mais raro, né, e aí, digamos, os sintomas ficam parecidos, né, no caso dos humanos. Viroides são, né, diferente dos prions, que são proteínas, os viroides, na verdade, são pequenos segmentos de RNA, muito pequenininhos, são circulares e que são patogênicos para os vegetais. Então, os prions, veja, é como se fosse o vírus do RNA sem o capsídeo. É muito parecido. Só que, na verdade, são RNAs, né, pequenos fragmentos de RNA livre, que têm capacidade de se duplicar nas células vegetais lá, que são suscetíveis a esses viroides. Então, também causam danos na lavoura, né, então já foram identificados aí, nesse caso, só em plantas. Para não falar só maldades aí dos vírus, então até agora dos vírus, os prions, os viroides, nós sabemos que eles causam muitos danos, especialmente no caso lá dos vírus, que são parasitas intracelulares obrigatórios, então acabam causando danos às células hospedeiras. Mas falar um pouquinho aqui que os vírus, eles têm sido utilizados como vetores na terapia gênica. Então, muitas vezes a pessoa tem uma determinada enfermidade, alguns genes defeituosos, e que eles vão, né, tentar se utilizar dessa terapia gênica para introduzir genes saudáveis nessas pessoas. E o vírus, ele pode ser utilizado como um agente que vai carregar, que vai levar esses genes sãos, né, saudáveis, para as células onde estão com os genes defeituosos ou doentes. Então, se usa o vírus, né, para levar material genético terapêutico até as células-alvo. Então, veja aqui, retira as células de uma pessoa, né, doente, que tem um problema, enfermidade, e, ao mesmo tempo, lá no laboratório, dentro da engenharia genética, se modifica o vírus, nesse caso aqui, o DNA viral, ele recebe, né, a informação genética que se deseja, né, os genes saudáveis, e ele é introduzido lá nessas células, e essas células são, então, devolvidas, ou novamente a pessoa que é doente, e ele passa, então, a incorporar e duplicar ou multiplicar esse DNA com genes sãos na pessoa, tá? E no paciente. Então, por exemplo, nesse caso, né, se fosse, digamos, o caso de uma deficiência de um hormônio, ele vai estimular a produção, por exemplo, tá? E tem que lembrar que, lógico, esses vírus, que são manipulados geneticamente para serem, então, vetores, eles tentam, né, buscam, né, reduzir sua patogenicidade. Então, vai usar, por um leite de família lá do
do vírus da AIDS para um antivírus, ele vai, então, buscar reduzir essa patogenicidade, para que não corra o problema, né, de ter uma infecção viral. Né? Mas então deixa ele ligeiramente ativo para ele poder infectar a célula, mas levando lá com ele, então, um DNA que é viral, mas contendo genes de interesse para curar, para tentar amenizar um problema de determinado tipo celular. Então, quando o vírus infecta a célula, leva com ele, né, mais cópias daquele gene desejado, e aí a célula faz busca então, esse tratamento, essa terapia gênica com a presença então, desses vetores virais. Certo? Então, essa parte da aula é bem curtinha, só para não deixar de falar um pouquinho sobre esses aspectos também. Então, vejam, estudem, assistam essas videoaulas, né? Se precisar rever, leiam os capítulos do livro sugeridos. Qualquer dúvida, né? Só perguntar durante a live ou mandar mensagem. Até a próxima semana.